Olá, meus queridos! Estamos começando mais um Logos, o seu programa de pregação expositiva. E hoje nós vamos continuar aqui em Isaías, no capítulo 31. Mas antes, eu quero te convidar, acaso você queira, tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para mim, você pode entrar lá no meu Instagram e mandar uma mensagem no direct, fazendo a pergunta que eu vou poder te responder da melhor maneira. Renata Martins está logo aqui embaixo. Renata Martins, MP. Combinado? Então vamos lá, a gente está dando início aqui agora ao capítulo 31, mas antes eu quero te convidar para a gente estar orando e falando com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia, muito obrigado por mais um estudo, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir e ministrar a Tua palavra. Espírito Santo, esteja à vontade no meio de nós, que o Senhor venha falar e trazer a revelação da Tua palavra para nós, papai. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração e que essa palavra seja uma semente que vá prosperar em nome de Jesus. Amém? Bom, como vocês sabem, eu gosto muito de ler todo o capítulo para depois a gente trazer a explicação versículo por versículo. Então abre comigo aí a sua Bíblia em Isaías 31. Bom, agora sabadão à tarde, 5 horas da tarde, você deve estar aí no seu momento de café, né? Então aproveita, já pega aquele cafezinho quente, já pega seu papel e caneta para você vir comigo durante o estudo, tomando aquele café da tarde delicioso que só nós mineirinhos gostam, né? E também fazer o estudo da palavra. Bom, Isaías 31 diz assim, ó. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que conta com os cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na ganância e força dos seus cavalheiros. Nem buscam o Senhor, mas olham para o Santo de Israel e nem buscam a ajuda daquele que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará e contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. São cavalos, são carnes e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará e aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Versículo 4. Assim me diz o Senhor, assim como quando o leão grande ruge ao lado da presa e contra ele se junta um bando de pastores, ele não se intimida com os gritos dele e não se perturba com o seu clamor. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. E ele protegerá e a livrará. Ele a poupará e salvará. Versículo 6. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Pois naquele dia, cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que as suas mãos pecaminosas fizeram. A Assíria cairá por uma espada, que não é a de homens, é uma espada não de mortais, a devorará. Todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, os seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Bom, aqui a gente tem visto, né, o capítulo 31, ele está dentro de algumas
palavras, né, um oráculo aqui em Isaías, onde começa ali um bloco, vamos dizer assim, a partir ali do capítulo 28 e vai até o capítulo 33, onde Deus começa a chamar a atenção novamente para Judá, né? Ele começa a chamar a atenção para o seu povo, que mais uma vez insiste em não confiar em Deus. Gente, a gente tem essa mania, né? Essa mania de não confiar em Deus. Muitas vezes a gente vem buscando ajuda de pessoas, ajuda de posições, ajuda de poderes, mas a gente muitas vezes esquece de pedir ajuda para aquele que de fato vai nos ajudar no que for preciso. E era exatamente isso que o povo de Israel estava fazendo naquele momento, né? Vamos ler aqui no versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Nós vamos ver aqui, dentro do capítulo do 28 até o 33, existe 6 ais. Deus, quando ele fala ai, ele está dizendo, ele está chamando a atenção e falando, ai dessa nação, ai desse povo, ai se você fizer isso. E é exatamente esse o contexto. Ele está falando, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Ele está falando, referindo ao Egito, ao povo, porque é exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles estavam buscando ajuda para combater o inimigo através da militância, né? Através do militar do povo do Egito. E ele fala também, e correm atrás dos seus cavalos. Gente, é impressionante como o ser humano tem esse hábito de buscar proteção nas coisas. Não é que é errado buscar proteção nas coisas, lógico que não. Mas o problema é quando a gente busca essa proteção e essa ajuda primeiro nas coisas e não no Senhor. Isso, o Senhor fala aqui que isso seria uma idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que a gente põe no lugar de Deus no nosso coração. E o povo de Deus estava justamente colocando a força física, a força militar, a força humana no lugar da força de Deus. Eles já não estavam mais buscando a ajuda do Senhor. No entanto, que ele fala, ai daqueles que vai ao Egito para buscar ajuda. Ou seja, eles estavam indo buscar. O que nós temos que buscar, meu irmão, é a ajuda do Senhor. Antes de qualquer coisa, precisamos buscar a ajuda do alto, a ajuda do Senhor. E aqui no versículo 2 fala assim, contudo, ele é também... Aliás, vamos voltar aqui no versículo 1, ainda tem mais uma parte que diz assim, eles confiam na multidão dos seus carros e nas grandes forças dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ajuda que vem do Senhor. Hoje em dia nós estamos vivendo numa fase, gente, muito complicada. Nós estamos, a igreja, não só brasileira, mas a igreja mundial, ela tem buscado muita ajuda na questão política. E nós nunca vimos em toda a história a igreja do Senhor triunfar junto com os homens. Pelo contrário. Todas as vezes que o homem põe a mão nas coisas do Senhor, às vezes dá errado. Muitas vezes dá errado. A gente tem que buscar a ajuda do Senhor. Não é a ajuda de um político, não é a ajuda de um poder, não é a ajuda de nada disso. Mas nós precisamos da ajuda do Senhor. Só Ele é aquele que pode nos ajudar no que for necessário, no que realmente nós precisamos. A grande força vem do Deus da força, do Deus de Israel. E no versículo 2, aqui, vem dizendo o seguinte, contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás nas suas palavras. O Senhor está falando aqui no versículo 2 que Deus, Ele é soberano, Ele é sábio, a sabedoria está nele. Ou seja, tem alguém melhor do que o Senhor para nós buscarmos no momento que nós estivermos precisando de maior, vamos dizer, tomar uma decisão, ou no momento complicado da nossa vida, assim como aquele povo estava passando? Não, não tem outra pessoa. O Senhor é o Senhor da sabedoria. E era isso que eles não estavam buscando, né? John MacArthur, ele fala aqui, né? Ele lembra que a aliança com o Egito aqui era também uma aliança com os ímpios. E Deus não se agrada disso.
E de fato, o povo de Deus estava se aliançando com o povo do Egito, com o povo ímpio. Querido, quantas vezes eu e você estamos fazendo alianças com pessoas que não são de Deus? Quantas vezes eu e você estamos buscando aliança em uma pessoa que de Deus não tem nada? Muitas vezes parece que é, mas está longe de ser. Outras vezes, por ter recursos, como eu disse antes, por ter recursos, a gente fica buscando ajuda nisso. Não, queridos, mais uma vez eu repito, a nossa força, tem que buscar a nossa força no Senhor. É no Senhor. Quando nós escolhemos, alianças contrárias à aliança da vontade de Deus, nós nos colocamos contra Ele. Isso é muito perigoso, meus irmãos. O povo aqui estava exatamente fazendo uma aliança contra Deus. O povo aqui, ele estava entrando numa aliança com o Egito e eles estavam deixando de lado o poder de Deus. O poder de Deus, ele está até mesmo no nosso fracasso. O poder de Deus está até mesmo nos nossos erros. Mas o povo de Israel parece ter esquecido. E é por isso que Deus começa a chamar a atenção deles através do profeta Isaías. E no versículo 3, olha só o que diz: mas os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. É exatamente isso que Deus está trazendo às claras para o seu povo. Parem de confiar naquilo que é carnal. Para de confiar naquilo que os seus olhos veem. Paulo já dizia isso. Você precisa confiar naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno, e aquilo que eu vejo hoje é passageiro. Olha só o que Deus está falando aqui. Os egípcios, ou seja, os ímpios, confiam em carros, em homens, em coisas da carnalidade, coisas humanas. Mas vocês não, vocês têm que ser diferentes. Deus chama a atenção mais uma vez aqui do povo de Israel. E ele ainda fala, os cavalos são carne, não são espírito. Por que Deus falaria isso? Porque por mais que nós estivermos vivendo nessa terra, estamos vivendo o material, o físico, o mundo espiritual, meu irmão, é muito forte e muito poderoso. Uma oração de um justo faz muito os seus efeitos. Quando nós oramos, quando nós pedimos ajuda ao Senhor, quando nós buscamos a ajuda do Deus de Israel, querido, não tem mais o que fazer. A gente pode descansar e colocar as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas aflições na mão daquele que vai resolver todas as coisas. Era isso que ele estava fazendo e chamando o povo para essa realidade. E aí continua no versículo 3, Quando o Senhor estende a mão, aquele que ajuda tropeça e aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Olha só, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, não tem como dar errado. Mas quando nós buscamos ajuda de qual não seja do Espírito, querido, é bem provável que vamos cair. E a palavra de Deus está dizendo que além de nós cairmos, aqueles que nos ajudam também cairá. Ou seja, Deus estava falando aqui, ei povo, meu povo, estava falando com o povo dele. Ei meu povo, vocês querem ir lá, querem pedir ajuda ao Egito? Deixa eu te falar, vocês vão cair e eles também. Por mais que é uma nação forte, por mais que seja uma nação poderosa, eles estão caídos, eles estão quebrados. É isso que Deus está falando aqui. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na força humana. Senhor, nos ajude a entender isso. E no versículo 4, vem dizendo assim: assim me diz o Senhor, o Isaías está falando aqui. Assim como o leão, o grande leão. Quem é o grande leão? O Senhor. É Ele quem nos defende. Assim como quando o grande leão ruge ao lado da presa e contra ele se ajunta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos dele e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Querido, deixa eu te falar, aqui está falando sobre o juízo de Deus.
né? O Senhor é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. É Ele quem ruge. E quando Ele ruge, querido, nada fica de pé. A nossa fé precisa ser completamente inabalável, porque Jesus é inabalável. E quando Ele vem como leão, como aqui mesmo fala, e é engraçado que a palavra fala, né? E se ajunta um bando de pastores ao seu redor. Por quê? Porque o leão é aquele que traz força. Com o leão ali do seu lado, querida, é tudo mais fácil, né? Então, nós temos que lembrar que essa figura do leão aqui, ele mostra também tanto o juízo quanto a compaixão de Deus para Jerusalém. Deus ainda mostrando, por mais que chame a atenção dos seus filhos, Deus ainda traz essa compaixão de corrigir. Porque o Senhor corrige quem Ele ama. O Senhor corrige ainda os seus filhos. Queridos, se eu e você estivermos sendo corrigidos, dê glória a Deus. Significa ainda que somos filhos. Deus nos vê como filhos. E somente um pai pode corrigir de fato um filho e chamar a atenção. É isso que Deus estava fazendo, né, com o povo de Israel. Spurgeon também aqui, ele dizia que o Senhor é simultaneamente forte para destruir os inimigos e eterno para guardar os seus. Querido, se tem uma coisa, se tem alguém que pode destruir todos os nossos inimigos, é o Senhor. Ele é eterno. O diabo já está morto. Ele está cansado de saber disso. O diabo já é um derrotado. Ele não vai ser derrotado, ele já é um derrotado. Mas com isso, ele quer fazer graça. Ele ainda gosta de abrir as suas asinhas e querer fazer suas graças. Mas é exatamente aí que nós precisamos buscar ajuda no Senhor. É quando o diabo quiser fazer graça com a gente fala, ei, aqui não, querido. Aqui não, aqui já tem um Deus que já venceu na cruz do Calvário e que logo, logo voltará e vai acabar com tudo. É isso que o texto está dizendo. E aqui no versículo 5... né? A palavra mostra aqui que Deus é um Deus justo a todo tempo. E no versículo 5 fala, como as aves dão proteção aos seus filhotes com as suas próprias asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele protegerá e livrará, ele a poupará e salvará. Gente, quanta misericórdia o Senhor está derramando aqui. Quanta misericórdia! No versículo 5 a gente vê aqui exatamente isso, que mesmo o povo estando errado, o Senhor convida eles a voltarem para o lugar correto, convida eles a voltarem a buscá-lo e ainda diz, eu vou proteger vocês. Assim, olha só, assim como as aves protegem os seus filhotes com as suas asas, eu vou proteger vocês da mesma maneira. Assim como os pássaros são protegidos, eu também vou proteger vocês. E não somente proteger, a palavra vem dizendo aqui, não somente proteger Jerusalém, mas também poupá-la e livrá-la. Que o Senhor faça isso em nossas vidas. Que a misericórdia dele caia sobre nós, em nome de Jesus. E no versículo 6 aqui, vem dizendo o seguinte... Voltem, presta atenção, olha o Senhor chamando a atenção. Voltem para aquele contra quem vocês revoltaram tão tremendamente. Gente, aqui Deus estava falando o seguinte, vocês estão em desobediência. Voltem para o lugar da onde vocês saíram. Voltem, um dia vocês estavam na obediência e agora vocês estão na desobediência. Voltem para aquele que vocês voltaram contra, que vocês revoltaram, olha só, que vocês revoltaram tão tremendamente, ó Israel, né? O chamado de arrependimento do Senhor aqui é muito claro, é muito explícito. O Senhor vai dando misericórdia, vai dando corda, né? A gente falava muito isso quando a gente era mais novo. O Senhor está dando corda aqui, está dando espaço para que o seu povo se arrependa. Gente, não há um só dia que o Senhor não nos chame ao arrependimento. Não há um só dia que o Senhor não nos dá a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos os nossos olhos para Ele. Não há um só dia que a misericórdia do Senhor venha sobre nós. Enquanto Jesus não volta, querido, todos os dias
é uma oportunidade de começarmos de novo, de voltarmos para aquele lugar onde nós começamos a desobedecer ao Senhor. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você está andando num caminho de desobediência, mas o Senhor está falando essa palavra aqui para você hoje. Voltem para aquele contra quem vocês revoltaram. Voltem para o Senhor. Voltem mais uma vez. O versículo 7 diz assim: pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que as suas mãos pecaminosas fizeram. O verdadeiro arrependimento, gente, envolve abandonar a idolatria. O verdadeiro arrependimento do ser humano envolve abandonar aquilo que te faz pecar. E esse é abandonar mesmo. Não é falar assim, vou deixar aqui de lado. Porque muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente usa os nossos pecados de estimação. A mentira continua. A fofoca continua. E muitas outras coisas continuam. Mas a gente vai deixando ali, como um pecadinho de estimação. Sendo que, na verdade, é o seguinte. Quando a gente rejeita o pecado e a gente se arrepende verdadeiramente, querido, não tem como. Vai vir o fruto. O fruto vai vir nas suas ações, o fruto vai vir nas suas palavras. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer de nós um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento genuíno, sabe? De verdade. Se você ainda não se arrependeu, não largou esses ídolos que está no seu coração, não tirou essa idolatria, essa falsa confiança, porque a incredulidade, querido, também vira um ídolo no nosso coração. Se você tem essa falsa confiança, então rejeita isso agora. Rejeita isso e traz para o seu coração a confiança verdadeira no Senhor. Calvino já dizia que a idolatria está no coração e não nos objetos. Mais uma vez eu digo, chamar ou pedir a força de alguém ou de algo não é errado. O problema é quando a nossa perspectiva, vamos dizer assim, é quando nós pensamos que aquilo ali vai ser de fato o que vai nos salvar. Tem muitas pessoas que acham que a sua mãe ou o seu pai vai te salvar. Isso é um ídolo no seu coração. Tem muitas pessoas que acham que é o governo que vai nos salvar. Gente, misericórdia. Tem muitas pessoas que acham que no dia que comprar um carro, que no dia que comprar uma casa, isso vai ser minha tranquilidade, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar em paz, isso vai me salvar, vai ajudar. No dia que eu pagar todas as minhas dívidas, eu vou estar tranquilo. Não, querido, não ponha o seu coração nas coisas terrenas. Tire o seu coração deste lugar. Tire seu coração desse lugar de idolatria. Não é ninguém, nenhuma pessoa nessa terra, nesse mundo pode te salvar. Aquele que é para te salvar, que te salvou, já veio. Ele chama Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para nos salvar. Mas ninguém vai nos salvar, é só Ele. Então tira o materialismo do seu coração, tira as coisas terrenas do seu coração, tira aquilo que você tem colocado acima de Deus do seu coração, arranca esse trono de idolatria e coloque o Senhor no lugar dele, no lugar onde ele deveria estar, que é no trono da sua vida. E aqui no versículo 8, a gente já vai vindo para o final, no versículo 8 diz assim: a Assíria cairá por uma espada que não é de homens, uma espada não de mortais, a devorará. O que ele está dizendo aqui? Exatamente falando, Isaías aqui está profetizando que a queda do inimigo, a queda de Assíria, ela viria não por meios materiais, mas por meio sobrenatural. Porque não é homens que ganharia da Assíria, não é a força do braço que ganharia dos inimigos, mas sim a força do Senhor. Enquanto os israelitas não entendessem que a força deles estava no Senhor, queridos, ia só de ladeira abaixo. Assim é eu e você. Enquanto nós não entendemos que a nossa força, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Enquanto nós não entendemos que a nossa força está no Senhor, de nada vai resolver. Tudo vai ser por água abaixo. E a palavra continua dizendo aqui,
que todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Olha aqui, Deus, ele será um grande libertador. Ele vai vir para libertar o seu povo. E aqui no versículo 9 diz o seguinte: sua fortaleza cairá por causa do seu pavor. Não vai sobrar ninguém, não vai sobrar nada, absolutamente nada, tudo vai cair. Ao verem a bandeira da batalha, os seus líderes, olha só, Isaías está chamando a atenção da liderança daquela cidade, a liderança daquela nação. Os seus líderes entrarão em pânico, em colapso, ou seja, nem os líderes vão conseguir, eles vão fugir, não vão resistir. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. O que significa esse fogo? Esse fogo significa a ira de Deus. Deus está dizendo que a sua ira viria sobre o seu povo, não somente sobre o seu povo, mas sobre todo o Egito. Ah, queridos, tem uma coisa que eu não quero viver sobre a minha vida, é a ira de Deus. A ira de Deus é algo muito forte. John Stott também destaca aqui que a libertação de Deus, ela é completa e ela humilha o orgulho dos poderosos. Ah, se tem alguém que pode nos libertar de tudo nesse mundo, é Deus. O resto, querido, é cadeia. Muitas vezes as pessoas que estão lá fora acham que estão livres. E de livres não estão nada. Libertos não estão nada. Muito pelo contrário, estão completamente acorrentados. E só o Senhor pode arrancar todas as correntes da nossa vida. Vida emocional, vida financeira, vida de trabalho. Todas as nossas áreas da nossa vida podem ser quebradas, essas correntes, através do Senhor. A vitória sobre os nossos inimigos espirituais, ela não vem da força do braço, mas ela vem do poder de Deus. Entenda isso. E aqui agora eu quero trazer uma aplicação pessoal desse texto, uma aplicação para os nossos dias, e eu quero te fazer uma pergunta. Aonde está a minha e a sua confiança? Em quem você tem confiado? No Egito, na força do Egito, na força dos cavaleiros, na força das coisas materiais? Na força daquilo que você acredita que pode te salvar? Ou será que você está com a sua confiança totalmente voltada ao Senhor? Sabendo que só Ele pode fazer, só Ele pode mudar essa situação. Então isso é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você, para que eu e você nos refletíssemos mesmo e pensasse aonde está a nossa confiança. A nossa confiança verdadeira, ela tem que estar no Senhor e não nas alianças humanas. Nós não podemos nos aliançar e confiar nessas alianças. Mesmo você que acha que está deitado ao lado de alguém que você pode confiar para o resto da vida, querido, a sua confiança não está no homem, a sua confiança está no Senhor. Segundo ponto, Deus é soberano e cumpre todas as suas promessas. Você tem se rendido à sabedoria de Deus? Será mesmo que você tem se rendido a buscar o que Deus quer? Quais são os caminhos que o Senhor quer para você? Será que você tem buscado a direção do Espírito Santo? Ou será que você está pedindo a opinião dos outros? Porque muitas vezes é igual o povo estava acontecendo aqui, ó. Eles estavam mais preocupados em ouvir a opinião do outro do que ouvir a opinião de Deus. No entanto, que Deus fale, ai daqueles que buscam o Egito, ai daqueles que, vão atrás de ajuda do Egito. Querido, que eu e você, o nosso coração, nós venhamos estar também em busca da sabedoria de Deus. A palavra também diz, buscai a sabedoria e o Senhor derramará abundantemente para nós. Se você precisa de sabedoria, então busque. O terceiro ponto, Deus é protetor e é guerreiro. Você tem se sentido desprotegido? Por um acaso você tem se sentido com medo? Querido, no nome de Jesus, busque ao leão de Judá, ao Rei dos Reis. Ele sim tem a proteção que nós precisamos. Ele sim é o guerreiro contra as nossas guerras. É Ele quem vai vir ao nosso favor contra os nossos inimigos. Clame ao Senhor e Ele será o meu e o seu defensor.
O quarto ponto aqui é sobre o arrependimento sincero. Que de fato você e eu venhamos inclinar o nosso coração ao arrependimento sincero, que a nossa aliança não seja com os ídolos, não seja com pessoas, mas seja de fato com o Senhor. Nós precisamos de fato fazer aliança com Deus e é todos os dias. Uma vez que a gente faça essa aliança, nós precisamos cumprir essa aliança todos os dias. As coisas que você precisa abandonar no seu coração, faça essa reflexão aí. Será que de fato Deus tem sido o centro do seu coração? Será que de fato Deus tem sido o centro da sua vida? Não é o homem que é o centro de ninguém, mas é Deus. Deus é o centro da vida do homem. E no quinto e último o quinto e último ponto aqui para a gente finalizar, fala sobre a vitória vem de Deus. Você está lutando aí as suas batalhas como? Como você tem lutado? Com as suas forças, com a força do seu braço, com a força do seu entendimento, com a força da sua experiência, porque você já viveu algumas coisas parecidas e antigamente deu certo, agora não está dando certo mais. Você está vivendo como essas lutas? Ou será que você está descansando de fato nos braços, no colo daquele que é o melhor colo do mundo, que é de Deus? O melhor descanso é no eterno. Em quem você tem depositado a confiança da sua luta. Eu te convido hoje a entregar todos os seus problemas e voltar a confiar naquele que um dia você confiou. Eu te convido hoje a você descartar os ídolos do seu coração, a falar, chega, não é isso que eu quero mais para a minha vida, e voltar os olhos para aquele que de fato te ama, para aquele que de fato te protege e para aquele que de fato está com você todos os dias da sua vida. Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece as suas palavras, Ele conhece o seu pensar, Ele mesmo te conhece, Ele esquadrinha o seu coração. Somente Ele sabe de tudo do que você de fato precisa. Então clame por Ele, volte para Ele. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje e eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por várias vezes nós confiarmos mais em coisas e em pessoas do que no Senhor. Pai, em nome de Jesus, arranca do nosso coração a idolatria. Arranca de nós a confiança no ser humano, na força humana. Eu quero lançar fora agora, em nome de Jesus, todos os ídolos do nosso coração. E eu quero pedir ao Senhor, sente no trono da nossa vida, em nome de Jesus, ensina-nos a confiar completamente no Senhor, ó Santo de Israel. Pai, nós clamamos para que o Senhor, de fato, venha nos proteger e nos guardar, como, Senhor, aquele pássaro que guardou, como o Senhor declarou aqui na palavra. Ó Espírito Santo, que a nossa fé seja viva no Senhor. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o capítulo 31 do livro de Isaías. Caso você tenha alguma dúvida, meu irmão, te convido mais uma vez a você me mandar uma mensagem aqui no direct no Instagram. Tá aqui, ó, Renata Martins MP. E vai ser um prazer poder te responder, poder te ajudar aí, tá? E se Deus quiser, a gente volta aí num próximo estudo. Deus abençoe vocês e a gente fica por aqui.